Olá, galerinha do mundo dos mistérios. Seja bem-vindo a mais um vídeo cheio de descobertas arqueológicas aqui no canal. Hoje vamos explorar uma afirmação ousada feita por um arqueólogo israelense. O encontro certo das ruínas do reino do rei Davi. Prepare-se para mergulhar na história e na controvérsia. O rei Davi é uma figura central na história bíblica, conhecida como o rei que uniu as tribos de Israel sob uma monarquia. No entanto, a existência e o alcance de seu reino têm sido objeto de debate entre os estudiosos. Agora, o arqueólogo e professor israelense Yosef Garfinkel, da Universidade Hebraica de Jerusalém, traz uma nova perspectiva sobre o assunto. Segundo o professor Garfinkel, 5 cidades pré-históricas ao redor de Jerusalém poderiam fazer parte de um único reino bíblico, possivelmente governado pelo rei Davi há cerca de 3 milênios. Essa teoria desafia a noção comumente aceita de que Davi e Salomão eram líderes locais que governavam apenas a pequena Jerusalém. No seu estudo, o professor Garfinkel analisou as estruturas das cidades, incluindo paredes paralelas e estradas bem estruturadas, que sugerem uma conexão e organização singular. Ele baseou suas tentativas em escavações anteriores e no foco em dados antes negligenciados. Essas observações levaram o arqueólogo a acreditar que o governo de Davi abrangia um reino, mesmo que comparativamente pequeno. No entanto, as afirmações do professor Garfinkel foram recebidas com ceticismo por outros arqueólogos que questionam as suposições e interpretações de dados. Alguns argumentam que a conexão entre as 5 áreas é baseada em dificuldades e a simultaneidade das ruínas. A reflexão sobre se cada sítio realmente data do período exato de 1000 a.C. é um ponto de discórdia entre os especialistas. É importante ressaltar que o objetivo do estudo do professor Garfinkel não é provar a Bíblia, mas sim explorar se os relatos bíblicos podem apontar para fatos históricos. Ele busca unir ciência e teologia, abrindo uma discussão entre diferentes perspectivas. E assim chegamos ao fim desta apresentação sobre as supostas ruínas do reino do rei Davi. Enquanto o debate entre os arqueólogos continua, é importante lembrar que a história está em constante evolução e novas descobertas podem mudar nossa compreensão do passado. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e tentá-lo com seus amigos. E se você tiver alguma opinião sobre o assunto, compartilhe nos comentários. Não perca os próximos vídeos do canal, onde continuaremos explorando as maravilhas e mistérios da arqueologia. Até a próxima, e que a busca pelo conhecimento nunca cessa. A cada ano, cientistas, pesquisadores, arqueólogos e pessoas comuns fazem descobertas incríveis, ajudando-nos a entender melhor o mundo ao nosso redor. Com o passar dos anos, essas descobertas nos ajudam a avançar nosso conhecimento. A partir de agora, iremos falar de eventos do passado e do futuro. Naquele dia, em uma enseada de montanha, 70 mil pessoas se reuniram na esperança de testemunhar algo milagroso. 2 outras crianças viram e se comunicaram com a invisível Maria. A senhora havia prometido um milagre meses atrás, e aquele dia foi o dia em que ela disse que aconteceria. O sol parecia começar a girar e emanava cores: amarelo, azul, violeta. Uma luz brilhante que de repente se soltou do céu e começou a mergulhar para baixo em direção às pessoas no chão. Foi então que aconteceu o que foi chamado de Milagre do Sol. Então foi isso que levou a falarem do Milagre do Sol. Mas toda a manifestação, testemunhada por muitos milhares de pessoas, nada tinha a ver com o Sol. O mergulho do Sol que impressionou e aterrorizou milhares de testemunhas era uma ilusão do Sol. Obviamente, não o Sol real. O evento foi um espetáculo, uma exibição de algo absolutamente real e observado por milhares, presumido imediatamente pelos crentes e pelas crianças para obrigar a crença em Deus. Mas a inferência a Deus não é garantida, embora certamente torne possível a crença.
podemos dizer que esse milagre de Fátima é um mistério. O fenômeno certamente se qualifica como milagroso em um sentido estritamente paranormal da palavra. Pode ser, eu diria, o fenômeno paranormal mais espetacular e convincente da história. Para começar, a aparição da Virgem Maria prediz com vários meses de antecedência que algo vai acontecer para fazer todos acreditarem. A hora exata e o local são preditos pelas crianças. A luz que foi vista no céu foi vista e descrita por pessoas a 50 quilômetros de distância. Quase tocou o solo e as árvores. Foi claramente projetada para surpreender e aterrorizar a massa da humanidade no solo, implicando inteligência e poder impressionante. Não há explicação científica concebível para a aparência, cores e trajetória desse fenômeno de luz. Chovia forte e constantemente na cova, onde milhares estavam estacionados. Em poucos minutos, toda a cova estava seca. Curas inexplicáveis foram documentadas como resultado desse fenômeno exatamente predito. Finalmente, é correto dizer que houve muitos milhares de testemunhas de toda a série de eventos. Os arqueólogos fizeram uma descoberta extraordinária na região central da Holanda. Um santuário composto por valas e túmulos, construído com terra e madeira, foi encontrado, e sua estrutura e alinhamento solar lembram o famoso Stonehenge, localizado na Inglaterra. Com dimensões comparáveis a 3 campos de futebol, esse santuário foi construído de forma a se alinhar com a posição do Sol durante os solstícios. Assim como Stonehenge, ele era um calendário solar, onde as pessoas acompanhavam os dias especiais do ano e realizavam rituais significativos. Durante as escavações meticulosas, os arqueólogos encontraram várias oferendas dentro do santuário. Esqueletos de animais, crânios humanos e itens valiosos, como uma ponta de lança de bronze, foram descobertos nas áreas onde a luz solar penetrava pelas aberturas do santuário. A municipalidade de Thiel, cidade próxima ao local da escavação, afirmou que esse santuário desempenhava um papel de grande importância na vida das pessoas. Era um local onde elas acompanhavam datas especiais, realizavam rituais e enterravam seus mortos. Fileiras de postes ao longo dos caminhos sugerem que eram usados para procissões. Durante as escavações em 2017, os arqueólogos encontraram uma série de túmulos. Um deles chamou a atenção por conter os restos mortais de uma mulher, acompanhada por uma conta de vidro mesopotâmica, originária da atual região do Iraque. Essa conta é o artefato mais antigo já encontrado nos Países Baixos, indicando contato entre as pessoas dessa área e indivíduos a quase 5.000 quilômetros de distância. Ao longo de 6 anos, os arqueólogos realizaram uma investigação minuciosa, examinando mais de 1 milhão de objetos escavados. Desde a Idade da Pedra até a Idade Média, cada período histórico foi representado, incluindo o Império Romano. Após a conclusão das escavações, o sítio arqueológico foi cuidadosamente recoberto para permitir a continuidade de outras obras. Algumas das descobertas serão expostas tanto em um museu local em Thiel, quanto no Museu Nacional Holandês de Antiguidades. E assim chegamos ao fim dessa incrível descoberta arqueológica na Holanda. Um santuário de 4.000 anos, com suas valas, túmulos e alinhamento solar, nos revela um pouco mais sobre o passado e as práticas antigas dessa região. A arqueologia continua a nos surpreender com as histórias que conta. Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo, compartilhando o que acharam dessa descoberta e suas opiniões sobre a conexão entre esse santuário e Stonehenge. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos fascinantes como esse. Até a próxima aventura arqueológica.